Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, aliás, mais do que isso, eu espero que você se mantenha bem, não é? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir desse instante, nessa quarta, 3 de abril de 2024, a partir desse instante até as 8h30 da noite, a gente conversa sobre coisas boas, não é? Sempre a gente tem aqui, de segunda a sexta, uma entrevista importante, interessante, entrevista da qual, ou entrevistas das quais, a gente extrai o melhor. E o que é melhor ainda é que a gente extrai tudo isso diretamente da fonte, né? Por exemplo, falar de AGER, a gente vai conversar com o próprio diretor-presidente, né, que está aqui conosco hoje. Hoje, o presidente da AGER, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, Luiz Nespolo. O Luiz Nespolo está aqui mais uma vez, né? Luiz Nespolo. Ele já esteve aqui com a gente, sempre rendeu bons papos e a gente vai repetir isso hoje. E tem novidade boa, inclusive, você já vai... Daqui a pouquinho, só vou chamar o Lorenberg aqui para os cumprimentos iniciais. Tem notícia boa aí, não é? Nesse programa de hoje. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, verdade. Então, a você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, seja aqui pelo canal 22 ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal, em qualquer canto, daqui, dali, da acolá, em qualquer canto do mundo, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, como quer que você se encontre. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia de sempre. A propósito, olha só, nós estamos no dia 3, certo? Daqui a 24 dias, o programa Opinião vai completar 4 anos. 4 anos ao vivo, de segunda a sexta. Isso para a gente é imensurável de bom, porque é o reconhecimento que a gente está aqui, a gente cria carinho, né? Cria amor. Aí a gente fica feliz porque o trabalho vem dando certo, graças a você, que, como diz o filósofo, poeta Lorenberg Alves, você é a razão maior do nosso trabalho, né, Lorenberg? Muito bem. O Lorenberg me suporta, ele não aguenta muito, ele fica bravo comigo às vezes. O dia que ele fica grilado comigo, ele vai lá no Dorileu e fala: Dorileu, não dá, cara, não dá, não vou chegar. Ele fala isso desde o começo. No primeiro ano, mas aí Dorileu, não, o Lorenberg, segura mais um pouco aí a onda aí, tá bom, do segundo não passa, aí passou o segundo, do terceiro não passa, passou o terceiro, agora tem o quarto, e vida longa então, né, Lorenberg? Muito longa. Vamos ver até onde ele gosta. Tô brincando, Lorenberg é meu grande parceiro, meu grande amigo, uma pessoa que eu aprendi, já gostava antes, admirava muito antes, trabalhando junto agora, não é? A admiração ainda aumenta cada vez mais, porque eu aprendo muito com ele ali, e ele tem aqui, não é? E detalhe, a gente não bate em tudo não, a gente não combina nas ideias e a gente diverge, não é? Que é natural, inclusive, numa democracia. Mesmo assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo glorioso filho da dona Regina. A recíproca é muito verdadeira. Pois é, e Lorenberg, quando ele começou aqui, a barba dele era preta, se tem ideia, agora tá... Nespolo, Luiz Nespolo, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, né? A gente agarra a conversa aqui e esquece do entrevistado. Presidente, muito bom tê-lo, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Quando eu falei agora há pouco de boa notícia, é boa notícia mesmo na acepção da palavra. Estamos falando da energia elétrica. Uma decisão da ANEEL acabou culminando com uma redução que está por vir de cerca de 4%. É isso mesmo? Queria que você esmiuçasse essa notícia aí, que era recente. Boa noite.
Boa noite, Paulo. É um prazer enorme, professor Rollenberg. É um prazer enorme estar pela terceira vez, agora mais prazer ainda sabendo que vocês estão há 4 anos e 3 anos me convidam. Então, um orgulho muito grande de estar aqui colaborando com os temas tão importantes para a sociedade. Dando uma boa noite já para seus telespectadores desse programa firme, 4 anos. É um legado para um programa, certamente será perene por muitos e muitos anos. Sempre abordando temas atualizados, adequados e que ajudam na publicidade para a nossa população. Então, agradecer esse convite. Já adiantar, então, é um tema que quando eu vinha para cá, diz o que temos para falar de todos os trabalhos da AGER, certamente tem muita coisa. Embora esse serviço seja um serviço nacional da energia elétrica, que nós temos um termo de cooperação, porque nós cuidamos da fiscalização de geração, e é muito grande, temos cerca de 257 gerações de energia, o Estado é produtor, hoje exportador, no passado recente não era assim. Nós também cuidamos da fiscalização da distribuição e também da ouvidoria e da alguma representação institucional. São 4 contratos derivados de um termo de descentralização do Serviço Nacional, que é um Serviço Nacional Energia. Mas não podemos deixar de falar de uma notícia boa para a população mato-grossense, embora não seja a AGER que regula economicamente os contratos, ela só fiscaliza nesse termo de descentralização de atividades, mas é muito bom falar para a população que a partir deste mês ela vai oferir um desconto na sua conta de energia por conta de vários fatores, mas entre eles esses fatores que é feito o cálculo da tarifa da energia, sofreu um decréscimo de 4,40% para o consumidor. Tem vários fatores, para o efeito sentido, será de 4,40% na sua conta. Então, imagina se você gasta R$100, teremos R$4,40 a menos na fatura do próximo mês. E assim sucessivamente, né? Então, estamos trazendo de primeira mão, é importante que a gente faça a notícia, nem todo dia acontece decréscimo. Opa, claro que não. E é importante... Pelo contrário, né? Geralmente acontece de aumento, de falar, a gente está aqui sempre noticiando reajustes. E é importante, então, entender essa métrica, que ela é parametrizada em contrato, da mesma forma que a ANEEL passa por uma advocacia da ANEEL, que lá é procuradores federais, no Estado são procuradores estaduais, que fazem análise se é legal o pedido da concessionária e, na sequência, passa para uma área econômica que faz o cálculo e vê se é acréscimo ou decréscimo. Nesse caso foi decréscimo, principalmente porque compõe a regra o IGPM e o IGPM tem sido negativo nesses últimos meses para compor aquela super alta que teve no passado e está se adequando ao mercado, que ele meio fugiu da lógica de mercado. Então, é uma grata satisfação poder dizer que a população vai receber e que tem uma agência que propicia uma tarifa menor, porque muitas vezes poderia não propiciar esse desconto, né? Mas tendo uma agência, o papel dela é fazer o verso e o reverso e aplicar corretamente a métrica. Então, isso é importante entender também. Índice geral de preços... IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. De mercado. IGPM, que é usado muito para aluguéis, né? Exatamente. Que ótimo. Bom, vamos começar com notícia boa. Paulo, mas não é grande coisa, mas 4%, para quem está acostumado a falar aqui sempre, né, da notícia de reajuste, já é alguma coisa que tomara que seja o começo de uma série de outros tantos que possam vir pela frente aí. Professor. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-lo aqui. Que bom. Pela terceira vez muito bom para todos nós. Que bom. Presidente, eu vou retomar um pouco aquilo que eu fiz menção na vez anterior, em fevereiro de 2021, Perfeito. Que foi a segunda vez que o senhor esteve aqui, resgatar trechos de uma fala do senhor na sua posse. Perfeito. E eu encontrei exatamente no site da própria AGER. Que bom. Entre aspas, desafio de conduzir essa pasta nos preceitos da transparência. Vamos criar novos projetos. Fecham aspas. E aí que está exatamente o foco da minha questão. Hoje, quase 4 anos da sua gestão, o senhor pode falar um pouco mais sobre esses novos projetos e realçar qual deles
se mais destacou nesses quase 4 anos? Perfeito. Poderíamos falar, talvez, a noite toda, não querendo fazer falsa, né? Mas, de fato, a GER mudou bastante. O primeiro projeto foi um choque de gestão, Rolenberg. Se fala muito do tal do choque de gestão, mas de uma gestão de criar o rigor de governança, né? Nós temos os nossos propósitos legais, que estão na lei da construção da GER, então se criou muita coisa. A primeira coisa foi uma alta transparência, que ali estão os preceitos legais, né? Deixar transparente para que haja o julgamento dos preceitos legais, porque às vezes tu acha que está sendo legal, mas o controverso não diz isso. Como é que tu propicia isso? Pela transparência. Então, todos os nossos processos hoje, eles são tratados à luz da transmissão ao vivo pelo YouTube, com acesso às partes interessadas, os órgãos de controle são chamados, o PROCON também a participar, por exemplo, quando estamos tratando de um aumento ou de uma adequação. Há pouco tempo também tivemos redução de tarifa do terminal rodoviário aqui em Cuiabá. Então, se aplica o verso e o reverso, mas tem que dar transparência para ver da legalidade, é tratado isso. Então, desde então se criou um projeto de maior transparência da GER. Então, quando se fala maior transparência, podemos citar algumas atividades que propuseram essa conclusão, o atingimento desse objetivo. Nós temos, então, nossas reuniões divulgadas previamente. Se entrar no site da GER, na parte de acesso à informação, tem uma aba, consegue ver o calendário de reuniões da GER. Então, facilmente pode saber quando que os temas serão tratados, quando que a GER está reunida, para poder até tirar um tempo e participar. Tivemos advogados participando de outros estados, por exemplo, e no mesma audiência, sem precisar se deslocar para Cuiabá. E temos sempre uma participação bastante expressiva. Para além disso, não bastando só da transparência dos atos, mas também ao término, é gravada todas as sessões, tanto as deliberativas como as das sessões regulatórias. Deliberativos são os de assuntos gerais, que têm a ver com a sociedade, e quando eu falo sociedade usuária, né, que são desde concessionários até órgãos de controle, que controlam a GER, a própria usuário dos serviços, os usuários ou suas organizações de usuários, e também a parte do poder concedente, chamado, nós temos sempre ou a Cinfra ou a SEDEC. A SEDEC na parte do gás canalizado e a Cinfra mais todos os outros serviços que nós expusemos na GER. Então, nós colocamos a ata, o processo, uma nota técnica que explica o processo em si e também disponibiliza a gravação na íntegra para que possa ser revisitada, como o senhor revisitou uma fala minha 4 anos atrás, que é fantástico. Realmente o senhor faz perguntas adequadas e nos ajuda. Então, são muitos projetos. Nós tivemos projeto que um projeto seria melhorar, modernizar a GER. Hoje nós temos um CCO, que é um painel parecido com esse bonito aqui atrás da opinião, só que ele busca informações do nosso sistema de transporte. Hoje, internamente, nós ainda não conseguimos largar para a população aquele projeto, porque estamos avançando na estruturação, de enxergar se o ônibus se deslocando, mas nós já conseguimos ver os ônibus se deslocando num painel que nós chamamos de CCO. O terminal rodoviário está sendo investido um dinheiro aí para meados do ano que vem, entrega total, a modernização. 120 câmaras estarão no nosso CCO, que à distância tu pode ver todo o movimento e regular e fiscalizar à distância o movimento da terminal rodoviária está adequado ao seu propósito. Então, o avanço e a modernização da GER é um projeto. Hoje ela está modernizada, quando a gente fala desse CCO, claro que nas devidas proporções, não temos o tamanho que tem a NTT e nem o tamanho que tem o auditório deles para o CCO, que é enorme, mas temos uma réplica a pequeno tamanho suficiente para o momento da GER. E é claro que a gente tem que ir crescendo para e passo para ficar cada vez melhor. Senão a gente para e começa a entrar na estagnação e perder um pouquinho a possibilidade de cumprir seu propósito legal. Nós temos... Perfeito. Não, pode concluir aí. Então, eu vou até falar mais um e parar. Outro propósito, nós tínhamos muito ruídos, né? Principalmente quanto à fiscalização, a forma de fiscalizar, se ela era correta, se era íntegra. Nós criamos uma resolução especial que regula desde a forma da abordagem, os princípios éticos, como também o princípio através da ouvidoria,
nós ouvimos, né, a população, e onde tem aqueles pontos de calor, embora tenha uma programação que não é divulgada para não tirar o efeito, né, da fiscalização, senão tu chega lá não tem nenhum ilícito, se tu divulga previamente o local, mas nós temos uma organização que é o Mercado do Mato Grosso, que a GER atua, tem 8 regiões. Cada região tem um posto avançado da GER, que também é um projeto que nós colocamos, que é a modernização nesse choque de gestão de estar presente próximo à população. Esse posto, diferente da NTT que nós levamos como boa prática para eles, o nosso é visual, ele tem uma parede de vidro. Ele não está escondido, como geralmente os serviços públicos são. Lá no fundão, se tu procurar muito, encontra. Nós estamos geralmente onde é que as coisas estão acontecendo, no embarque, desembarque, e ali nós ampliamos o serviço para ser um serviço de atendimento serviço da GER, não só de transporte. Então, nos principais entroncamentos rodoviários, que é Terminal Rodoviário de Cuiabá, Terminal Rodoviário de Rondonópolis, Barra do Garça, Ribeirão Cascaleira, Alta Floresta, Sinop, Juína e Cáceres, todos eles têm um servidor da GER, que é o auxiliar administrativo, que faz a função de ouvidoria, então ele fica permanente ali ouvindo, e já é a segunda fonte de maior entrada de pedidos de informações, denúncias, elogios. Começamos a receber elogios, que é muito importante, da população quanto ao atendimento da GER. Então, já é uma segunda fonte de entrada para a GER, tirando o WhatsApp, que não dorme, os postos que estão presentes onde é que a população está. Então, poderíamos falar de muitos outros, mas gostaria de concluir da fiscalização, que nós fizemos força conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual, que é a nossa Polícia de Trânsito, o Batalhão de Trânsito, a gente faz conjuntamente com ela. Então, duas forças inibe várias situações, desde a segurança para o servidor, que o servidor está com um servidor armado, que é um policial, que tem o mesmo propósito, parecido, né? Ele também cuida de transporte e rodovias. Então, nós temos um termo de cooperação e sai em conjunto. É uma fiscalização mista. Duas forças junto inibe uma série de circunstâncias que poderiam ocorrer durante uma fiscalização. Poderíamos falar muito mais, estamos terminando um compêndio, mas quando tu fala assim de crescer uma maturidade de 20% numa régua de 100 para 47,5%, tem muita coisa que ocorreu, entre elas até a padronização da apresentação. Nosso fiscal, nós tínhamos diferentes uniformes internamente, tínhamos 2 veículos, cada um que tinha uma personalização, parecia 2 AGER. Hoje nós temos 16 veículos, inclusive nesses postos avançados, o fiscal não fica limitado à sua área de atuação da rodoviária. Hoje ele tem um veículo e dentro da região, que engloba vários municípios, ele se desloca. Então ele pode fazer fiscalizações remotas, além das planejadas, se deslocando de um terminal para outro e não ficando bloqueado. Okay. E eventualmente precisar a carona dos ônibus. Presidente, eu vou, a propósito dessa questão do terminal rodoviário de Cuiabá, havia um planejamento de dar uma melhorada ali, dar uma repaginada, não é? Eu sei que houve uma evolução, as coisas ali, houve um tempo meio que sombrio ali, cobrava até para estacionar carro ali, os caras cobravam. Mas não é isso que eu quero tocar no assunto, não. Como é que ficou a ideia de transformar aquilo num shopping ou algo do tipo, mais aprazível, enfim, como é que está isso hoje? Aquela ideia inicial de um shopping, ela foi deixada para trás durante o processo de edital, mas nem por isso perdeu o propósito de trazer aproximações comerciais, serviços comerciais para dentro do terminal. Então, é uma espécie de shopping, não exatamente com o conforto que tem no shopping, ar-condicionado central, aquela coisa toda, mas toda a parte dos guichês na parte de baixo, isso sofreu uma edital, uma licitação, e tivemos o preenchimento das características fundamentais e foi concedida ali. Então, agora é uma concessão firme. Em contrapartida, tem várias obras de melhoria acontecendo. Entre elas vai ter elevador, aquela rampa é muito acentuada, vai ter elevador para quem tem dificuldade de movimentação, PCDs, pessoas com deficiência vão ter um elevador para levar para o segundo andar. A venda de passagem vai ser no segundo andar, não vai ser mais naquela borda inferior. Ali vai ser pequenas lojas. Como é um lugar muito central, então torna mais viável a rodoviária, traz, inclusive para os viajantes, eventualmente está em viagem, sempre é bom ter uma lembrancinha, né? O aeroporto tem muito isso, você pega uma lembrança para um familiar, então essas lojas vão suprir esse público que passa por ali, além do público das cercanias. Mas isso do ponto de vista da mobilidade, da acessibilidade, é uma vantagem mudar do primeiro para o segundo, do andar de baixo para o andar de cima?
Quer dizer, não ficará mais dificultoso? Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu queria que o senhor respondesse isso em 1 minuto. Perfeito. É claro que teve um projeto, um estudo de viabilidade. E para viabilidade depende de processo para quê? Pode ser que a pessoa está passando e quer acessar o comércio e às vezes nem descer, dá aquela paradinha com o alerta ligado, compra, pega, entrega, ou deixar um passageiro, né? Então, teve todo um estudo de fazer com que fosse viável a concessão. A concessão tem que atrair também negócios ali dentro para viabilizar o atendimento e não precarizar ao longo do tempo. Já vamos voltar a falar, se você permitir, depois do intervalo, sem querer entrar, mas ali estão tendo hoje serviços ao nível de um aeroporto. Os banheiros estão muito normalizados, Isso o banheiro não tem debaixo entrado, subiu, não. está Eu vou ficando de muito vez em adequado. quando lá, mas houve um tempo que era feio. Sim. Mas depois disso eu tive informação que deu uma boa melhorada nos banheiros também lá. Bom, a gente vai voltar a falar sobre essas questões todas aí, não é? Eu só fico preocupado porque a acessibilidade é tudo, né? Tem muitos idosos que tomam ainda o transporte coletivo intermunicipal e aí ficaria, não sei, de repente, mas se colocar elevador também, acho que pode facilitar, né? Quem sabe para o futuro aí uma escada rolante, eu não sei. O fato é que a acessibilidade ela deve ser colocada no primeiro plano. Vamos falar mais sobre isso? Vamos, sim, senhor. Após o intervalo comercial, tem, além disso também, vamos falar sobre o primeiro seminário de regulação da AGE. É um evento que aconteceu recentemente lá no auditório da Escola Superior do Tribunal de Contas. O Opinião dá um tempo e volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta, agora 7h53. Estamos ao vivo com o programa Opinião hoje, entrevistando aqui o Luiz Nespolo. E está aqui falando sobre a nossa querida AGER. Tem novidade demais, rapaz, nessa AGER. E vamos continuar o bate-papo já já. Antes, porém, rapaz, eu quero convidar você a acessar aí, ó, dá um clique. www.gazetadigital.com.br. Olha só, por exemplo, nesta quarta-feira, o conselheiro do TCE, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sérgio Ricardo, ele sugeriu aí ao governador Mauro Mendes a estadualização do Hospital Municipal de Cuiabá, HMC Nuremberg. O encontro aconteceu durante entrega, não é, e também aprovação das contas anuais do governo do estado referentes a 2023. Bom, o conselheiro, o presidente, explicou que a medida visa o melhor direcionamento de recursos para a saúde que enfrenta desafios financeiros significativos. Aí ele disse, a Prefeitura de Cuiabá não tem condições de tocar o HMC e o Hospital São Benedito do jeito que tem que ser feito. Hoje, a demanda é muito maior do que a capacidade que a estrutura tem de atender. É uma questão urgente, fecha aspas. De acordo com o Sérgio Ricardo, tanto o prefeito da capital quanto o governador demonstraram predisposição aí em relação ao tema. Ele continua, as discussões políticas têm que ficar fora desse contexto porque a saúde de Cuiabá precisa de socorro. Outro destaque também, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Roberto Barroso, relembrou nesta quarta, dia 3, os 60 anos do golpe militar de 1964 e defendeu a democracia no país. Em um breve discurso feito na abertura de sessão de julgamento desta tarde, Barroso afirmou que o dia 1º de abril de 1964 tratou-se, aspas, inequivocamente, de um golpe que levou o Brasil a 21 anos de ditadura. Aí ele segue dizendo, abre aspas,
Esse é o nome que se dá em ciência política e em teoria constitucional à destituição do presidente por um mecanismo que não seja o previsto na Constituição, fecha aspas, afirmou Luiz Roberto Barroso. Quer saber mais? Tem aí uma forma de você clicar. Vai no www.gazetadigital.com.br, tem mais detalhes dessas notícias aqui, não é? E outras mais. Ontem o Flamengo ganhou lá, ninguém fala mais nada. Quando o Flamengo ganha, ninguém fala nada, né? E quando perde, todo mundo fica zoando minha cabeça aqui. Mas quando perde, quando ganha... Empatou? Então, pois é. O Lorenberg, essa história da estadualização, rapaz, do HMC e também do São Benedito, eu estava lá hoje, nesse evento, onde o governador levou lá o balancete das contas de 2023 para a apreciação do Tribunal de Contas do Estado. Aí, essa pergunta foi feita por alguns jornalistas sobre a ideia que o conselheiro Sérgio Ricardo e outros conselheiros do TCE têm como sugestão de estadualizar o HMC e sobre... Agora, rapaz, eu fico pensando, daqui a pouco o governador não vai ser boda pega, né? E Vargem Grande também alegar dificuldades financeiras para tocar lá. Aí Sinop, aí os grandes polos do... Vai ficar difícil. Não seria um atestado de incompetência? Aliás, segundo o Sérgio Ricardo, o prefeito, o Emanuel Pinheiro, com o qual esteve reunido ontem, o conselheiro Sérgio Ricardo e o prefeito Emanuel estiveram reunidos ontem. Segundo o Sérgio, o Emanuel posicionou favorável, né? Não se opôs à ideia, não. Mas não seria um atestado de incompetência? Dinheiro tem, recurso tem. Não seria má gestão? Eu não entendi muito essa situação, não. E o governador não deu ok, mas disse que há um estudo, tem uma câmara temática, uma mesa temática que foi aberta agora, tem uma reunião para o próximo dia 10 para discutir o assunto. Daqui a pouco pode estar virando aí realidade aí o governo assumindo também o HMC. E amigo telespectador, veja, vou fazer duas observações tão somente. A primeira é provocar a reflexão do amigo telespectador. Lembra quando foi estadualizado a Santa Casa? Sem nenhum planejamento adequado. Os funcionários que ficaram com problemas sérios para receber. Faltou planejamento. Então, quando você estadualiza um hospital, tem que ter todo um planejamento. E apenas o aval do Tribunal de Contas do Estado, a meu juízo, é muito pouco para um prosseguimento ou dar prosseguimento a um processo de estadualização. Por outro lado, é preciso também observar o seguinte: o prefeito atual está no último ano de gestão. Eu fico muito preocupado quando um gestor que está no último ano de gestão adere ou apoia ou olha com bons olhos uma estadualização de um hospital. Ele está no último ano, amigos. E o outro prefeito que virá? Será que ele não tem interesse de melhorar a saúde pública do município? Será que ele não tem estratégias que possam melhorar a saúde pública do município? Então, são perguntas que todos nós devemos fazer. Essa era uma ideia para ser colocada lá no começo, no primeiro ano, e não no último ano de gestão, né? Aí alguém pode perguntar, mas será que nos próximos 4 anos que virão, tomara que não, nós estamos falando hipoteticamente, será que daqui a 4, 5, 6 anos o governo estadual estará com um grande número de valores, de grana, nos cofres? A gente não pode perder de vista isso. E sem as contar coisas mudam. Sem contar que tem o parecer do próprio tribunal quanto às contas de 22
da Prefeitura de Cuiabá, cujo parecer é pela reprovação, né? Exatamente. Então, existe uma série de perguntas que devem ser feitas e, a partir das respostas, colocar num planejamento associado a planos e ações. Veja, você tem um planejamento que requer, sobretudo, planos de ações para que nós venhamos a ter uma estadualização a contento, diferentemente da estadualização da Santa Casa. Então, a esperar, né? Vamos aguardar aí essa mesa temática para saber o que será proposto e depois a posição do governo do Estado aí. E aí vai ter que envolver de novo, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, a própria Justiça, para se definir a respeito aí. Para o Emanuel é muito cômodo também, né? Tá restinho de mandato, né? Abre mão aí. Enfim, olha só, o programa Opinião está recebendo aqui o Luiz Nespolo, que é o presidente da AGER. Estávamos falando no bloco anterior, rapaz, sobre o nosso terminal rodoviário aqui na cidade de Cuiabá. O Nespolo me estava dizendo aqui no intervalo comercial tem uma rota que segue para o Peru, sai aqui do Brasil, acho que do Rio de Janeiro, passa por Cuiabá e segue para o Peru. Eu sei que essa rota, eu sei que é uma distância, já fiz essa rota de carro, na época na expedição estradeira do governo Blairo, nós fizemos de carro, passamos Bolívia, Peru, Chile, não é? Fomos e voltamos. É uma rota muito intensa, é longa, ela não é, pelo menos não era, né, naquela época. E segundo a minha querida Débora Inácio, que é assessora de comunicação, ela me mandou aqui para mim, é isso que o Luiz estava me contando no intervalo aqui, que é a Transacriana. Essa aqui é a empresa que faz a rota com saída aí do Brasil, destino ao Peru. A viagem inaugural foi realizada no dia 14 de abril de 2023. O trajeto feito pela Estrada Interoceânica do Sul, que liga a costa peruana do Oceano Pacífico ao litoral atlântico brasileiro, um percurso que revela uma riqueza e também diversidade de povos, culturas e inúmeras belezas ecológicas. E é uma grande verdade isso aqui, que eu pude apreciar. É uma maravilha, você fica maravilhado por conta desses fatores aqui, tanto a questão aprazível da paisagem, como das pessoas, né? Os camponeses, os sertanejos, a própria comida típica, é uma maravilha. E eu não sabia que nós temos aqui, passa por Cuiabá, aqui esse trajeto. Que é o maior trajeto rodoviário de transporte de passageiros do mundo. Então, ele acontece a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. E para quem tem curiosidade, R$600 a ida, R$600 a volta, muito mais módico do que aéreo. Além de curtir a natureza, como bem explanado pela vossa sabedoria. Beleza, e é verdade. Agora, 600 não é caro não, nego. Você pega de avião aí e você vai ficar vendo por cima, vai ver nuvem só e não vê, se vê também, né? Porque às vezes o tempo está fechado. Você vai de ônibus, você vai apreciando tudo que tem pelo caminho aí. E eu não sabia que esse valor não é caro, não. 600 de ida, 600 de volta, e passa pela Cordilheira, e passa por 7 estados peruanos, 5 estados, claro, saindo do Rio, 5 estados brasileiros. Saindo daqui é menos, né? Mato Grosso, e vai passar pelo Acre e entra na Bolívia, Peru diretamente, na verdade, ali por cima, Transacriana. Um belo passeio. Um belo passeio. Já pensei em fazer de carro e confesso que tenho pensado em fazer esse uso. De carro já foi? Não, já pensei. Minha esposa não é tão trilheira quanto eu. Se você for, se prepara, porque ali na Cordilheira, 4.300 metros de altura, de altitude, para quem tem preparo realmente, aí tem que ter orientação médica, senão você passa mal. Professor. Presidente, tem um outro trecho aqui ainda da sua posse, porque além de algumas autoridades que estiveram presentes na sua posse, estava também presente o ex-secretário, chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. E na oportunidade ele chegou a dizer o seguinte:
entre aspas, a AGER deve ser usada para fomentar o investimento no Estado, criando novas possibilidades para os empreendedores que desejam investir aqui. Fecham aspas. E é exatamente o ponto que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Hoje, quase 4 anos da sua gestão, é possível fazer um balanço dessa ação de fomentar, da AGER, fomentar investimentos no Estado? Perfeito. O melhor fomento da AGER é a AGER cumprindo seu propósito legal. É isso que foge das inquietudes de um investidor que eventualmente traz seu dinheiro para cá e quer ter segurança que vai ser cumprido o que está contratado. Em outras palavras, é isso. Então, tendo a possibilidade de investimento, que o Estado tem, a atração do investimento, ele que ele procura? Tem segurança administrativa e jurídica? Por isso que eu fiz questão de ressaltar, na AGER tem uma área jurídica, que dá legalidade para os fatos, e tem uma área econômica, que faz os cálculos e julgamentos econômicos. A partir daí, de forma transparente, e os diretores são todos indicados e sabatinados, então eleitos por um mandato, eles têm independência e autonomia para definir o seu voto, às vezes até contrapondo um parecer jurídico, se julgar que tem outro parecer jurídico mais adequado do controverso, da outra parte. Então, ele tem esse poder de julgar administrativamente. E até um recurso, novamente, dentro da AGER, é possível de uma decisão colegiada. A partir daí, os colegas seguem ou não, unanimemente, pela decisão. Nós atraímos grandemente, só para ter uma ideia, quando cumprimos esse objetivo, esse é um dos projetos. Nós tínhamos 20 projetos, esqueci de dizer, naquela pergunta anterior. Parte deles foram todos conclusos, partes foram conclusos, uma parte e reinsetados de forma diferente, para cumprir mais uma etapa, mais um degrau. Então, nós temos muitos projetos em andamento, a gente chama de plano estratégico rolante. A AGER não tinha um plano estratégico. Desde 2021, ela tem um plano estratégico rolante. O que é isso? Planeja um ano, com previsão de mais 2, a partir daí tu não fica perdido, enquanto tu vai planejando, alonga mais um, sai o que concluiu. E assim estamos, né? E colocamos até o risco estratégico no planejamento, que é algo muito importante e de amadurecimento muito grande, que cuida da incerteza e da probabilidade dos acontecimentos. Mas sem perder o rumo da pergunta e respondendo, quando a gente fala do transporte intermunicipal de passageiros, nós tínhamos 13 empresas contratadas definitivamente com contratos de cerca de 20 anos, que a gente chama definitivo. Hoje temos 13. Então, veja quanto se cumpriu isto. Né? Empresas como a Itamaraty, que é a 4ª maior empresa do Brasil, fez questão de vir e se submeter a uma licitação aqui por enxergar essa segurança administrativa e jurídica, trazendo o que tem de melhor de ônibus para a população do Nortão. Ela está em Alta Floresta, na região toda ali do Nortão, atendendo Novo Mundo, toda essa região do Nortão. Então, acima de Sorriso e Sinop, pegando o que nós chamamos da 7ª região, 7 Mercado, onde é que tem o PAG 7, que fica em Alta Floresta. E ela trouxe os melhores ônibus acima da qualidade requerida, porque é o básico, é o pinga-pinga, trazendo ônibus com conceitos ecológicos e ambientais, corretos, não gerando poluição, 100% de acessibilidade, que nós falamos há pouco da preocupação do terminal rodoviário, 100% porque não é obrigatório ter o elevador de cadeira, mas ele trouxe o elevador de cadeira. Então, 100% dos ônibus que estão atuando naquela região, todos eles, para quem tem alguma dificuldade de locomoção, 100% elevado. Só dando um exemplo, tem outras tantas empresas, algumas locais também, porque a ideia não é só atrair o de fora, mas também fomentar o crescimento local, que se renderam às regras da licitação, porque houve uma resistência inicial, é importante que se diga, com todas as controvérsias que aconteceram, e que no final, o que isso dá para a população? Uma redução de cerca de 47% da passagem. O grande ganho da licitação é esse, no final. Ser mais regrado, menos regrado, a NTT é autorização, que também é um modelo de delegação. O Estado está cumprindo a Constituição, que fala que é licitação e é concessão. E está tendo um julgamento no Supremo para ver se aquilo que a NTT faz é legal e talvez seja validado, né? Porque o Supremo tem esse poder, né? E, de qualquer sorte, não estamos julgando qual é que é o melhor modelo, poderia ser autorização, nós estamos julgando o ganho que isso trouxe
para regularidade, melhores empresas chegando, compondo com as locais, propondo um melhor atendimento, mais qualidade e com valor mais módico. Todos os ônibus com acesso de Wi-Fi, com carregador de celular no banco, com vários ganhos coisa boa, hein? vários ganhos para a população de qualidade do serviço. Olha, eu vou ter que ir para o intervalo comercial mais uma vez. O Luiz Nespolo, aliás, o Nespolo, o mandato dele está acabando aí, nego, hein? Ele pode ser reconduzido. Quem determina isso aí, quem indica é o governador, e depois a Assembleia Legislativa tem que chancelar isso. E eu já vi ninguém ali. Você lembra, Lorenberg? Teve um lá, qual que é o nome dele mesmo? Que foi reprovado lá, que não passou na sabatina, não. Teve um lá que... Teve. Não faz muito tempo, esqueci o nome dele, vou lembrar. Então, mas o Nespolo, pela carteira de entregas, não é, que ele está apresentando aqui, não é de agora não, ele já veio 3 vezes aqui, essa aqui é a terceira, nas outras vezes também, sempre apresentando aqui trabalho, eu imagino, não posso garantir, né, governador, mas baseado nisso aí, nessas entregas aí, no trabalho que está sendo prestado aí, eu acho que o Mauro, que sempre persegue, o Mauro é um perseguidor de resultado. Então, ele persegue essa tal de eficiência aí há muito tempo. E ele vai analisar isso aí. Eu acho, opinião que eu tenho, que ele acha que ele vai propor a recondução. Opinião dá um tempo para o intervalo comercial e volta já já ainda aqui com o Luiz Nespolo da AGER. Um instante só. Pois bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Mandar um beijo para a Heloísa, que está acompanhando o programa Opinião lá no Pedra 90. Cadê? Pedra 90. O Luiz Celso, lá no bairro São Sebastião, que fica perto do... Ele é primo da Heloísa. Estão assistindo em casas diferentes. Obrigado pelo carinho A Marlene também está assistindo ao programa Opinião aqui na região central de Cuiabá. Quem mais aqui? Só para não dizer que não falei das flores. Ana Beatriz, obrigado, viu? Beatriz, nome da minha filha, nome lindo, inclusive. Ana Beatriz está acompanhando a gente no bairro Santa Isabel, aqui em Cuiabá também. Obrigado. O Wagner é o marido dela, que, segundo ela, é sargento da Polícia Militar. Tudo bem. Obrigado a vocês que, de uma forma direta ou indireta, acompanham sempre ao programa Opinião aqui. Muito bom ter vocês aqui na nossa companhia. Olha, aconteceu recentemente isso aqui, ó. Cadê o Gersinho? Se tiver como dar um take, Gerson, nessa situação aqui, que foi o fato que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços, a AGER, não é? Em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, realizou o primeiro seminário de regulação da AGER, um evento que ocorreu aí nos últimos dias 21 e 22 de março, contou aí com a presença de autoridades públicas de diversas esferas e também poderes. Qual foi o objetivo, qual foi a conclusão e encaminhamento do resultado desse primeiro seminário da AGER, Nespolo? Fantástica a pergunta e fantástico o espaço. A AGER sempre é muito, às vezes, criticada, parecendo uma caixinha preta, né? O que ela faz lá dentro, né? E, na verdade, a gente está tentando cada vez deixar mais transparente, mais previsível, né? As ações de uma agência têm que ser previsíveis, não podem ser imprevisíveis. E, dentro disso, nós, com esse avanço da maturidade, sentimos coragem de trazer um evento de alcance com autoridades nacionais, inclusive chocando o que nós fizemos com outras agências de outros estados ou a nível nacional. Então, tivemos aqui, queremos agradecer ao Sérgio Ricardo, presidente, e ao Novelli anterior, porque começamos pedindo para o Novelli, ele acedeu, né, porque temos objetivos que, teoricamente, vão para o mesmo lugar. Um é prover serviço público, o outro é cuidar que ele seja bem feito. Então, são situações que se complementam em termos de propósitos.
Solicitamos, inclusive, citando isso, fomos atendidos. É um auditório de primeiro nível que tem lá para 300 pessoas, conseguimos colocar 369 pessoas, então um sucesso de presença também, não só de participantes nas palestras, mas também de participantes para aprenderem. Ali nós tínhamos desde concessionária, investidores, verificadores independentes, funcionários do TCE, funcionários das secretarias, legisladores, servidores de outras agências, servidores da GER, todos num mesmo ambiente, poderes concedentes, discutindo temas importantes para a sociedade, caros para a sociedade. Então, nós tivemos importantes painéis. Nós tivemos 9 painéis com 10 temas, tratado em um dia e meio. Logo na abertura, tivemos a presença do presidente da ABAR, que é a Associação Brasileira de Regulação de todas as agências, tem 73 agências associadas, desde as agências nacionais, estaduais, municipais e intermunicipais. Então, ele esteve aqui juntamente com o secretário federal da CGU, ele veio representando o ministro Vinícius, no sentido de mostrar os avanços que teve na regulação, até com o propósito e o programa que foi encabeçado como preventivo pela CGU, para não ficar só regrando o passado depois de acontecer, o que pode ser feito de preventivo para amadurecer as agências para que evitem desperdício público, né? Porque se a agência não faz bem o papel dela, não provê um serviço de alta qualidade e aí fica tipo o CGU enxugando gelo, levantando o problema e após acontecer. O programa Qualireg é preventivo, ele traz 8 dimensões e ele esteve apresentando isso. Como estão essas 8 dimensões avaliadas em 42 agências? Então, de 72 da BAR hoje registradas, que faremos de agências de primeira linha, né? Na sequência foram avaliadas 42. Nessa avaliação nos orgulha muito o que ele apresentou, e ele veio por causa disso, por causa do avanço da GER. A GER é citada como modelo pela CGU e esse programa é feito porque a agência é universal, não é só brasileira. No Brasil tem cerca de 25 anos, no mundo cerca de 250 anos o uso de agências. Então, ele proviu os quesitos universais para a evolução das agências, desde as nacionais, estaduais, e para medir, inclusive, a entrada do Brasil na OCDE. Um dos relatórios que vem de lá é nivelamento da maturidade das agências, porque, queira ou não, no final do dia, o usuário quer saber, ele não quer saber se é da NTT que cuida ou se é da GER que cuida, ele quer o serviço bem feito, bem prestado. Então, essa evolução nos mostrou que nós estamos, a GER está, ele veio apresentar todos os quesitos. Claro que tem os quesitos que nós temos que avançar e estão nos projetos, aqueles que nós falamos, isso nos ajudou também a fazer projetos adequados, essa avaliação. Nós estamos como piloto da CGU desde o início. E esse escritório internacional da ONU, o NOPS de projetos, assessorou a CGU em prover esse programa. Ele tem 128 quesitos, 8 dimensões. Respostas matemáticas, ou tem ou não tem, ou tem metade, mas tu tem tudo que evidenciar. E a partir daí tu tem uma pontuação. Então ele veio mostrar como estamos e mostrou que a GER está num grupo de elite, entre 13 agências avaliadas de 42. É claro que isso não nos acomoda, o nosso desafio colocado na nova diretoria, que já compôs com 2 novos diretores, para nos próximos 2 anos nós chegar a 70%, que é um patamar, por exemplo, de maturidade de uma ANEEL, uma agência que suporta os desafios. Legal, legal. Eu estava vendo aqui, eu não tenho condições, a gente está sem condição, de momento, nesse instante, eu não consigo subir ali para o telão para compartilhar com vocês que estão assistindo o programa Opinião sobre ainda lá o terminal rodoviário de Cuiabá, cujas obras de adaptação, enfim, de reforma, já estão em 75% avançadas, não é? Mas eu devo dizer que eu recebi aqui algumas fotos que a Débora me mandou do banheiro, que eu sempre sou crítico com relação ao banheiro. Os banheiros de lá, pelo que eu estou vendo aqui, estão top, viu, nego? Estão tipo shopping, sabe? Estão organizadinho, bonitinho. Estão cobrando para entrar lá no banheiro? Não, né? Não pode. Se cobrar lá, é difícil o negócio também. Tão bonitos, não é? Tão organizadinhos, pelo menos pelas fotos aqui. Imagino que estejam de fato também. Tem sempre alguém lá para vigiar lá, para um guardinha lá, para puxar a orelha de quem está fazendo pipi fora da... E é importante aproveitar essa tua dica e pedir para a população, embora tenha obras acontecendo, ter o cuidado daquele ambiente que já está num nível muito bom, não olhar para o lado de fora, mas olhe para o lado de dentro para manter
porque infelizmente tem sim situações de vandalismo ainda. Já te passo, Lorenberg, lá ainda sobre o terminal rodoviário, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: os idosos que têm direito à gratuidade, não é, do transporte intermunicipal, eu já recebi muitas, enquanto jornalista, muitas reclamações e denúncias de guichês de empresas que se recusam a cumprir a lei, não é? Eu não sei se está debaixo do guarda-chuva da AGE esse tipo de situação, mas é algo grave que acaba envolvendo ali algumas empresas que atendem ali no terminal, né? Como é que a pessoa deve fazer numa situação como essa? Nós evoluímos muito nesse atendimento, inclusive trazendo o que o Código de Defesa do Consumidor prevê, e também o Código do Idoso, trazendo que a possibilidade, o estatuto, que não estava previsto na lei da AGER, na regulação, a autodeterminação de que ele é merecedor. No caso, ele uma declaração que ele recebe menos que 2 salários. Então, isso causava um certo transtorno, que tinha que procurar 6 opções. Tem 6 opções que poderia declarar para ele. Nós evoluímos com uma decisão da AGER de incluir a própria autoatestado. Então, a pessoa já fica um pouco mais fácil, né, de qualquer lugar, ele pode procurar alguém que tenha um papel, fazer a declaração de próprio punho e solicitar o direito dele. Então, isso já ajudou bastante. O que nós percebíamos na nossa ouvidoria que tinha essa discussão, embora sempre o legislador tentava facilitar. Vários sindicatos de aposentados poderiam fazer esse atesto, então tinha 6 possibilidades de atesto, ou Secretaria de Ação Social Municipal ou estadual, e avançamos. Também tinha uma confusão lá embaixo, que os blocos eram misturados, interestadual com intermunicipal. O intermunicipal é aquele que percorre cidades dentro do estado. O interestadual já é competência da NTT e segue a lei federal, que ainda não pacificou. A nossa lei é mais abrangente, a estadual, do que a federal. Sim. Então, a nossa lei permite que obriga que todos os ônibus tenham 2 lugares para pessoas aposentadas que ganham até 2 salários mínimos e, a partir daí, ofereça desconto de 50% para todos que desejarem embarcar. E as federais, infelizmente, não, é só no básico. Ainda. É só no básico. Então, nem todos, e tem poucos básicos no interestadual. Aí tem poucas opções no interestadual e confundia. Hoje, do lado direito, só para facilitar, quando sobe na parte superior, que os boxes estão muito bem instalados, quando tu está de frente para os boxes, do lado direito estão todos intermunicipais. Aí um corredor no meio separa, está as internacionais e estaduais. Então, não há mais confusão. Todos que estão do lado direito têm obrigação de atender. Por favor, a última pergunta do programa. Presidente, eu vou aproveitar exatamente trechos dos blocos anteriores. O senhor falou de a AGE saiu do 20 pontos para 49. Perfeito. É exatamente 47. o ponto que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. O Programa de Integridade Pública do Governo. Perfeito. Eu queria que você respondesse essa pergunta em 1 minuto e meio. Vamos tentar ser objetivo num tema tão complexo. Porque eu tenho que encerrar o programa já. Fantástico. Nós aderimos a esse programa antes dele existir. Nós provocamos a CGE, porque ela tem a obrigação legal de dar suporte e orientação aos órgãos que quisesse fazer, através de lei e decreto. Então, nós, por maturidade, justamente, um dos quesitos que nós somos avaliados no programa de maturidade é a integridade. Então, nós buscamos esse apoio previamente da CGE. Desde cedo eles não tinham órgão, eles começaram a criar. Hoje a CGE tem, nós somos órgão que aderiu, temos o selo já de adesão, estamos com a comissão de ética própria criada, ela está com a obrigação de criar o Código de Ética e o Plano de Integridade, que vai reunir todas as melhores práticas. A diretoria já aprovou 6 eixos principais do Plano de Integridade. Então estamos avançando firmemente. E só para dizer que a AGER vem se capacitando ao longo do tempo. Nós tivemos um curso internacional para 12 colegas servidores, vou tentar encerrar. E ele é um curso internacional de livre regulatório, regulação de entrega. E ele fala o seguinte: 3 pilares básicos, e a diferença, nós fizemos à distância. 3 pilares básicos de uma boa agência de regulação: alta integridade, efetividade regulatória, porque não adianta ser íntegro, mas não ser eficiente, que é o governador cobra. E, por último, a participação social, que a AGER também tem evoluído muito em audiências e consultas públicas. É o amplo contraditório. Ótimo. Luiz Nespolo, muito obrigado por ter aceito por ter estado conosco mais uma vez aqui com esse
um monte de informação. O homem engata uma primeira, tem informação demais, rapaz. Né? E ficou coisa para trás ainda. Mas, de todo modo, parabéns pelo trabalho. Eu particularmente, espero que você seja reconduzido lá, devido ao leque de trabalhos e entregas que você, da sua gestão, acabou fazendo. Obrigado. Esse espaço continua a posto para bem informado. Fico agradecido, né? Agradecer esse espaço, essa audiência, e também espero estar aqui servindo o Estado, servindo essa gestão, mas também fazendo esse trabalho diferenciado de regulação, e nós temos o propósito de chegar a 70% nessa régua, e seria um legado fantástico que hoje eu enxergo. Resisti um pouquinho a entrar no serviço público no passado, e hoje eu enxergo um propósito saudável e que me motiva a, assim, se caso o governador concordar, fazer mais 4 anos. Ó, tem que ralar muito, branquear né? Exposição muito não falta, eu sei que não falta. Obrigado, Débora Inácio, minha caríssima colega jornalista, que é lá da comunicação da AGE. Obrigado pelas informações aí, viu? Um abraço pro Douglas, é seu filho, né? É Douglas mesmo? Douglas Gabriel. 3 anos de idade, já está botando fogo na casa. Rolenberg, a gente se encontra amanhã. Amanhã a gente vai entrevistar aqui, sabe quem? A gente entrevista amanhã, se eu tentar achar aqui o nome, o coordenador da 7ª celebração do Senhor Bom Jesus da cidade e do estado, o padre Felisberto Samuel da Cruz. Um abraço para o Arthur, se me permitir. Um abraço para o Arthur também. O neto dele também. Um abraço para os netos e para o... Olha só, fica bem, fica com Deus também. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite aqui. Até lá, aqui no Canal 22.